Boa noite, Clube Yolex, tudo bem com vocês? Mais uma aula aqui sobre antropologia cultural. Hoje vamos falar sobre a trilogia Inca, né? Onde, de acordo com o misticismo do Império Inca, alguns seres humanos eram divididos por uns animais, que era o côndor, o puma e a serpente. Mas não é aquele conceito que temos hoje em dia, tá? É outro conceito que vamos passar a conversar aqui. Meu nome é Fred Garcia, hoje é dia 4 de outubro de 2022. Ah, tá. Bom, na minha experiência profissional, eu tenho 25 anos como especialista no mercado financeiro, 14 anos como palestrante e fui 2 anos como professor. Tá bom? O que vamos ver hoje, basicamente, está dividido em 3 tópicos. Tá? O último tópico vai ser de perguntas e respostas. Nós vamos falar sobre o que significa a trilogia Inca. Vamos falar um pouco do significado dessa trilogia através do côndor, o puma e a serpente. E vamos falar aqui de algo que faz parte da trilogia. A trilogia é um pedaço dessa espiritualidade que ele finaliza em um amuleto, que eu tenho aqui também comigo, lá que eu ganhei, chamado chacana. Tá? Depois vou falar para vocês o que significa isso daqui. Tá bom? Então, aqui, quem que já foi para Machu Picchu, quem que pretende ir, basicamente, vocês vão encontrar sempre essas estátuas, onde é a figura do Inca, assegurando o seu cetro, que é o cetro da prosperidade. Na parte superior, a figura do Condor, o puma por trás e a serpente aqui por baixo. Tá? Normalmente, quando vocês vão para Cusco, principalmente em Machu Picchu, você sempre vai encontrar esse tipo de representatividade, que significa o céu, a terra e o mundo dos mortos, tá? Mas assim, como que eles dividiam esse mundo, né? O mundo, de acordo com o idioma quechua, o mundo superior, que é o mundo dos deuses, era o Hanampacha. O mundo dos vivos, que é o mundo que nós vivemos, é o Caipacha. E o mundo dos mortos é o Ucupacha, tá? Então, para eles, esses eram os 3 mundos que estava representativamente figurado por esses 3 animais, tá? Aqui acontece, ou seja, esse era o mundo que eles conseguiam ver. Mas o que aconteceu basicamente? Não sei se você se lembra, mas nas palestras anteriores, quando o Império Inca foi colonizado pelos espanhóis, eles basicamente mataram a todos os professores, que eram os amautas, porque eles detinham o conhecimento cultural, tá? Então, aí, o que aconteceu? Quem que hoje em dia consegue desenvolver algum tipo de ritual é alguém chamado xamã. O xamã é o responsável para ver se sua personalidade, se sua energia se encaixa com alguns desses seres mitológicos, vamos chamá-lo assim. Ou seja, sua energia e seu caminho de vida, basicamente. Tá? Para vocês verem quão significante é essa trilogia. Esse daqui, como a primeira figura que nós estamos vendo para a esquerda, foi encontrado, tá, no descobrimento de Machu Picchu, onde a gente vê o côndor, o puma e a serpente, tá? A própria serpente está de uma forma não tradicional, mas você vê que está um pouquinho assim deformada, vamos chamá-lo assim, tá? Porque lá naquela época não tinha essa exatidão para as confecções de alguns artigos de cerâmica. O próximo slide é algo mais atual, já tem as cores e um pouco mais, em termos de formas, mais desenhado. Aqui nós temos vários quadros que você pode comprar quando vai para Cusco, tá? Onde você vê essa trilogia, e aqui em cima nós estamos vendo a chacana também, tá? Que depois eu vou falar o que significa isso, porque é o seguinte, a trilogia Inca, ela basicamente é um pedaço de algo maior, tá? Mas esse pedaço, que é da trilogia Inca, é o início para você adentrar na chacana, tá? É algo tão forte para algumas pessoas que até eles fazem tatuagens lá no seu corpo, tá? Se vocês entram lá no Google e pesquisam, por exemplo, assim, trilogia andina em tatuagens, vai aparecer um monte de figuras. Eu achei bonito, mas não tenho coragem para fazer. Tanto assim que aqui no fundo, por exemplo, na parte superior temos o Condor, no fundo está
o Machu Picchu, o puma e a serpente. Tá? Achei sensacional. Para quem que foi para Machu Picchu, para quem pretende visitar Machu Picchu, alguns arqueólogos chegaram, por exemplo, existe o famoso Templo das Três Janelas, que justamente era uma forma de representar a trilogia andina, através das três janelas. Lembremos que os construtores incas, quando faziam algum tipo de edificação, não fazia simplesmente por fazer. Eles tinham um significado e uma finalidade, principalmente. Tá? E, obviamente, nós temos lá, quando passeamos pelas ruas lá de Cusco, nós temos algumas pessoas que hoje se chamam de xamã, mas que naquela época eram chamadas de Taita Aipu, tá bom? Que essas pessoas, sim, através de um ritual, conseguem, primeiro, descobrir a sua trilogia andina e depois evoluímos para a Chacana, que vamos começar a falar o que significa isso, basicamente, tá? Aí, o que aconteceu aqui? Mas, tá bem. O que significava para os incas, além de ser um ser espiritual, por exemplo, o que significava o côndor para os incas, tá? O côndor era um pássaro sagrado para os incas que se acreditava que ele se comunicava com o mundo superior, ou seja, com os deuses. Ele simplesmente era uma ponte entre a terra e os deuses, né? Que é o mundo superior, que é o Hanampacha, não? E o mundo terreno, que é o Caipacha, tá? O Condor é tão representativo lá na cultura andina que até hoje em dia existe uma festa chamada de Yaguar Festa, que é a Festival do Sangue, tá? Eu não presenciei, mas um amigo presenciou e ele me contou como que funciona. Basicamente funciona assim. O Condor é amarrado dentro de um boi, tá? E ele colocado um tipo de alimento na cabeça lá do boi. Uma festa sangrenta mesmo, onde o próprio côndor meio que consegue fazer, desgarrar a pele lá do boi para tirar esse alimento, tá? Porque supostamente, assim, lembra que nós falávamos que a cultura inca se baseava em rituais lá de sangue? Então, para algumas civilizações incas, esse ritual existia desde 1500, de 1360 e foi abolido pelos espanhóis, né? Porém, em algumas cidades pequenininhas ainda é festejado o famoso Jaguar Fiesta, perdão. Agora, o que acontece, tá? Quando você vai consultar lá com o xamã, obviamente, eles fizeram um paralelismo, não? Através de um ritual específico, e depois, no final, vou falar em que consiste esse ritual pelo que eu passei, tá? Através de por exemplo, se você descobre que você é um côndor, o que significa ser um côndor hoje em dia, por exemplo? Este é um atributo que atualmente é dado às pessoas de grande intelecto e que lideram massas e decidem situações de alto risco. Isso seria comparado, por exemplo, a líderes mundiais, prêmios Nobel, por exemplo, ou até pessoas que fazem grandes descobrimentos. Por exemplo, se a gente quiser chamar alguém, Cristóvão Colombo, por exemplo, ele estaria encaixado dentro de um côndor, tá? Porque ele foi um líder, teve grande intelecto e assumia riscos, tá? Por incrível que pareça, alguns presidentes e alguns mandatários mundiais, inclusive o próprio Adolfo Hitler, pode ser considerado como um côndor, apesar da maldade que ele fez, inclusive a própria guerra que está tendo entre a Rússia e a Ucrânia, tá? De acordo com os rituais, essas pessoas são consideradas côndor. Agora, o que era um puma para os incas, tá? O puma era o símbolo de força, sabedoria e inteligência, e representa o mundo do Caipacha, tá? Que é o mundo dos vivos, tá? E suas características principais são paciência e, ao mesmo tempo, são força. Ou seja, o famoso antagonismo, né? Eu sou calmo e, ao mesmo tempo, dependendo da minha situação, posso ser um pouco mais bravo em algumas situações, tá? O que acontece assim? Até vou adiantar uma pecinha aqui. Deixa eu pegar a figurinha aqui e levá-la para aqui. Aqui do meu lado direito, vocês estão vendo Cusco. Tá? Para quem não conhece Cusco, a linha branca
é a construção do Império lá dos Incas, lá de Cusco, por volta de 1467, mais ou menos, né? Onde ele foi construído, por incrível que pareça, são coisas fantásticas, com a figura de um puma, tá? Você está vendo aqui a própria cabeça, que fica a fortaleza de Sacsayhuamán. Aqui parte todo o corpo, tá? Lá do puma. Esse é o Cusco primitivo, tá? Esse é o Cusco que do Império dos Incas. O resto é a expansão da civilização. Mas Cusco, a cidade imperial, foi construído com base na figura de um puma, tá bom? E como que os arqueólogos descobriram isso? Através dos sinais que foram deixados nos templos incas. Não sei se vocês assistiram aquele filme que com Tom Cruise, que Anjos e Demônios, onde tem aquela história lá dos Illuminati, que deixam sinais lá nos templos. Então, o mesmo descobrimento foi feito para chegar nessa conclusão de que Cusco foi construída com base num puma, porque o puma significa isso, a força e a paciência ao mesmo tempo. Mas hoje em dia, o que significaria ser um puma na nossa sociedade? O puma está dado basicamente para as pessoas que fazem acontecer o dia a dia, tá? De uma comunidade, de uma empresa, ou até mesmo, por exemplo, dos seus projetos de vida. São aquelas pessoas, por exemplo, que estão... É como o meu professor lá na GV falou para mim, né? Estávamos numa aula aqui, ele falou assim, quando estava lá na aula lá de sábado, falou assim, pessoal, enquanto vocês estão aqui pagando R$ 2.500 de mensalidade pela GV, tem um carinha lá na Índia, que está com um computador bem básico, programando, porque ele se vê daqui a 5 anos vendendo esse programa para uma Microsoft, para Bill Gates, sabe? Então, isso seria um puma. Seria aquela pessoa que não se detém para nada com seus sonhos. É aquela pessoa que, independente da circunstância, da situação que ele se encontra, ele vai atrás, ele persevera, ele cai e se levanta. Cai, se levanta, cai, e se volta para levantar. Isso seria um puma. São os famosos desbravadores, né? E a serpente? Não todo mundo associa a própria serpente com o mundo lá de baixo, com o demônio em si. Mas, na verdade, a serpente ele é uma ponte entre o mundo dos vivos e o mundo lá dos mortos. Tá? Ele seria aquela figura que nos egípcios seria, acho que, Anubis, não? Que ele leva os mortos até outro mundo. Tá? Ele é um porteiro lá dessas dimensões, vamos chamar assim. Tá? Então, ser uma serpente dentro lá do Império lá dos Incas não era algo maligno, senão era simplesmente uma pessoa que levava as almas para outro mundo, tá bom? Tanto assim, por exemplo, que no idioma quechua, a serpente significa de amaru, né? E ele é um conector entre o mundo espiritual com o mundo lá dos vivos, tá? Ele é concedido basicamente para aquelas pessoas espíritas, vamos chamá-lo assim. Sabe aquelas pessoas que são médium, que mexem com um pouco com o lado espírita, não? Que são aquelas pessoas que conseguem ver seu karma, são aquelas pessoas que recebem algumas entidades, vamos chamá-lo assim. Então, se vocês conseguem ver aqui, dependendo da sua situação, a sua história lá de vida, o seu caminho que tem para seguir, você significa um desses 3 animais. Agora, vejamos. Não necessariamente você se encaixa nos 3 animais. Porque lembra que o próprio xamã, quando ele faz seu ritual, se ele não encontra o seu caminho, talvez você encontre lá no futuro. Esse caminho que você pode encontrar pode ser através de um acontecimento, de algo que pode mudar sua vida de um dia para o outro, sabe? Algo que pode simplesmente modificar, tá? Como que é feito esse ritual? Porque eu participei, tá? E me descobriram que animal que eu sou, menos mal, tá? E o ritual mais ou menos que demora uns 40 minutos, 35 minutos, onde ele primeiro te enche de uma fumaça, uma mistura de cigarro, não sei, uma fumaça bem esquisita. Ele te banha com essa fumaça, tá? Esse daí para tirar um pouco a sujeira que você tem. Depois disso, ele te pega um monte de umas folhas, de diversos odores, vamos chamar assim, ele bate em você,
tá? Debate da cabeça até o pé, até a unha do pé, tá? Depois ele te deixa numa posição tipo fetal, tá? Deitado e fica assim, não? Como se fosse uma cria de uma criança, vamos chamar assim, numa posição fetal. Aí, enquanto ele vai fazendo isso, é como quem dizer, você nasce novamente. Ele coloca de novo aquela fumaça, tá? E junto com aquele monte lá de ervas, tá? Aí, com base nisso, a fumaça, ou seja, primeiro ele faz a fumaça separado, depois faz as ervas, ele coloca em posição fetal e mistura os dois. Nesse processo, ele consegue ver realmente que tipo de ser você é e que tipo de caminho você vai seguir, tá? Se levamos isso para a cultura inca, isso realmente já acontecia e os sacerdotes faziam muito isso, tá? Nas minhas palestras anteriores, por exemplo, alguns sacerdotes incas percorriam o Império Inca justamente procurando as pessoas que iam para o sacrifício, só para ter ideia, tá? E faziam algum tipo desses rituais que, obviamente, a gente não sabe como que era feito. Se ninguém me perguntar, eu vou falar, mas eu sou Puma, tá? Tá? E realmente, se você se coloca para pensar, quem conhece a minha vida, a minha história, realmente tem tudo a ver com isso. Eu não sou serpente porque eu não sou médium, mas tampouco sou contra, porque eu não sou líder de... Mas eu sou líder lá da minha vida. Mas é muito interessante quando chega nesse estágio, porque isso foi feito para mim em 2015, tá? E uma pessoa que não conhece seu passado, ou seja, não sabe nada de você, entendeu? É como, por exemplo, eu chegar aqui e fazer esse ritual lá com a Miriam Santos, né? Que eu não sei o passado dela, e ela fala, nossa, realmente, eu sou assim, entendeu? Puxa, e meu comportamento lá de vida, meu estilo de vida faz isso, entendeu? Vocês nunca me vão ver, por exemplo, com um turbante aqui, com as cartas, não, porque não sou serpente. Eu fui definido como puma, tá? Mas é uma história muito bonita, muito interessante. Fico feliz em que o xamã descobriu quem que sou e não me pediu para voltar daqui a 10 anos. Eu achei muito interessante. Bom, depois que a gente... Lembra que nós falamos que essa trilogia Inca faz parte de algo maior, tá? Esse é um pedacinho só de algo espiritual, que a gente vai falar aqui agora. Esqueci cada vez que eu mexo. Vocês estão vendo minha tela completa ou não? Que eu vejo a figura aqui de vocês. Sim, normal. Ah, tá. Então, nós temos algo chamado a chacana, tá? Vocês viram a figurinha aqui na parte superior? Essa é uma figurinha atualizada, que ele tem um grande significado espiritual, tá? Eu, quando fui para Cusco, como eu falei, não sei se eu ganhei, está aqui, tá? Eu guardo aqui comigo, mas eu não participei do ritual. Para quem gosta lá de misticismo, tá? Ele traz um significado místico muito importante. Quem sabe na próxima viagem eu participo desse ritual para complementar a minha jornada. Temos diversos tipos lá de chacana. A segunda que vocês estão vendo é algo que é feito com uma pedra específica, que eles chamam lá de pedra preta, né? É típico lá da região lá de Cusco, né? Agora você fala assim, falei, tá bom. Vocês estão vendo aqui que ele está dividido em diversas... Ele é um quadrado praticamente dividido em triângulos, tá? E depois ele se divide em metades, tá bom? E o que significa essa chacana aqui, basicamente? Tá? Por favor, prestem também ao que eu vou falar, eu vou explicar o que significa cada parte da chacana que está nessa figurinha do lado esquerdo, tá bom? Então, como eu falei, a chacana é uma estrutura de cruz inca, né, que carrega vários significados e interpretações profundas lá da vida, tá? Como eu falei, ele representa os 4 lados, que podem ser os 4 pontos cardinais, as 4 cidades do Império Inca. O Império Inca era dividido em 4 cidades que formam um quadrado, tá? Deixa eu subir aqui a minha apresentação, tá? Ao todo, a cruz inca possui 12 pontos, tá? Não sei se vocês conseguem ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ele está dividido em 12 pontos. Aqui vem as coincidências místicas lá da vida, né? 12 pontos, 12 apóstolos,
12 meses do ano. Por que o 12 está presente, entendeu? Porque quando a gente sempre pensa num número, pensa sempre no 12, uma dúzia, dá-me uma dúzia lá de refrigerantes, por exemplo, entendeu? E estamos falando de uma cultura inca de 1400 anos atrás, do ano 1400, que não sabia o significado do 12, tá? Então, é muito engraçado, é muito interessante que como algo que foi construído há mais de 700 anos, os números conseguem prevalecer e é algo assim como quem disse, ó, daqui a 800 anos, o 12 vai estar presente na sua vida e na sua jornada, tá? Então, assim, ao todo representa 12 pontos, né? Dos quais está dividido em terços, tá? Por exemplo, você está vendo que cada um, como uma escadinha, são um terço, se divide em três, e cada um significa algo, tá? Que isso é o mais importante ainda, tá? Então, por exemplo, as três condutas da vida que nós temos que ter aqui: não roubar, não mentir e não ser preguiçoso. Que está significado aqui por este lado, Amajuja, Amaqueja e Amasua, são idiomas incas. Então, seus três condutas de vida significa isso daí que você tem que reger, tá? Na parte inferior, nós temos os três animais que a gente viu da trilogia inca, que é a serpente, o puma e o condor, que está significado por esta parte, não, por este terço aqui, não? Também nós temos as três afirmações, ou seja, para que eu vivo? Eu vivo para trabalhar, obviamente, que está representado por esse lado aqui, tá? Para o trabalho, para aprender e para ter respeito, tá? Ou seja, aqui nós estamos pensando no bem-estar coletivo. Agora, vamos ver aqui como se fosse uma linha, vamos chamá-la assim. Lembra que nesse lado aqui, eu tenho as três afirmações que é sentido coletivo: trabalho, aprendo, respeito. Se a gente faz um espelho, a gente pega o lado individual: não roubarei, não mentirei e não serei preguiçoso. Entendeu? Veja só como é que as coisas vão se relacionando, vão tecendo, tá? Como se fosse um tecido que você vai montando, sabe? Como que vai se conectando, vamos chamar assim. E no outro lado, nós temos aqui o mundo inferior, o mundo dos mortos e o mundo que vivemos, tá? Que é o mundo dos vivos, tá? E esses mundos se relacionam com os animais que os protegem. Lembra que nós falamos aqui? Nós temos os mundos lá desse lado e temos os animais protetores, que é o condor, o puma e a serpente. E dentro de cada um desses forma o eu como ser humano, tá? Então, por exemplo, se eu quisesse me aprofundar lá na Chacana, agora que eu sei, por exemplo, que eu sou parte desse mistério, desse algo místico, vamos chamar assim, tudo bem, eu quero saber como me desenvolver nessa figurinha aqui, entendeu? Como começar a preencher tudo isso que está aqui, que seria meu amuleto da sorte, não? E ao mesmo tempo que nós temos aqui, então, e veja só, como que ele aponta, né? Ao oeste, ao sul e ao norte. Os 4 pontos cardinais também nós temos. O mais interessante dessa chacana é que muitas coisas que foram feitas, como eu falei, 600 anos lá depois, é como quem dizer, um conhecimento futuro trouxe para eles o que seria o futuro, entendeu? Essas nomenclaturas e essas dimensões, principalmente, tá? E tem outro detalhe, que é o mais interessante também aqui. Bom, nós falamos que está dividido em 12 pontos cardinais, que se divide em 4 lados: este, norte, oeste, sul, e dentro lá de cada um deles se divide em terços. Agora vem a dualidade que eu falei, ou seja, as duplas. Se eu corto desse lado aqui, eu pego esse lado espiritual que se complementa com esse lado aqui, não? Quem protege e para onde que você vai. Se eu faço um corte por aqui, eu pego esse lado aqui, que são as minhas condutas, com minhas afirmações, entendeu? Se eu corto aqui no meio, tá?
nós temos a famosa figura do yin e do yang. Ou seja, nós temos o bem e o mal, o dia e a noite, a fartura, a pobreza, o homem, a mulher. Entendeu? Tá? O sossego como, por exemplo, com algo barulhento, entendeu? Então, assim, dependendo como que eu faço, posso fazer um corte pela horizontal ou posso fazer um corte pela vertical, tá? Sempre vai ter essa dualidade nesse processo. Então, assim, eu fiquei, sinceramente, muito curioso para saber sobre a chacana, o significado, e, obviamente, como que isso vai reger uma próxima jornada, uma próxima vida. Não sei se vocês escutaram falar também de algo chamado, as pessoas tiram o famoso ano sabático, né? Que a pessoa fala assim, não, me cansei desse mundo, me cansei dessa vida, eu quero, por exemplo, me conhecer, eu quero ir para fazer o caminho de Santiago lá da Compostela, que muitas pessoas fazem. Não sei se alguém de vocês já participou, tem amigos que participaram. Ou eu vou conhecer, ou vou ficar um mês lá no Egito, por exemplo, porque eu me identifico muito com a cultura. Outros falam assim, não, eu sou um cara que eu descendo dos escandinavos, vou ficar um mês lá em temperaturas de menos 20 graus, lá, morrendo de frio, porque eu me identifico, entendeu? Cada um procura a sua jornada, seu estilo de vida. Eu, sinceramente, depois que comecei a passear por esse ritual, eu ainda acho que vou aprofundar, talvez o próximo ano, que eu pretendo viajar de novo para meu país, o próximo ano, vou ver se eu consigo achar um xamã que me ajude a descobrir a minha chacana, minha jornada, né? E aí a gente fala, tá bom, Fred, mas essa chacana está presente nas nossas vidas? Sim. Eu sou peruano, tá? Mas esse foi um descobrimento que aconteceu, agora não me lembro muito, mas foi depois de 1900. Vocês conhecem que do lado do Brasil nós temos um país chamado Bolívia, né? Esse país, ele tem o escudo da Bolívia, esse escudo aqui multicolorido, tá? E os historiadores começaram a fazer a Bolívia fazia parte do Império Inca, tá bom? Se a gente pega o escudo boliviano e transforma em chacana, ele se encaixa perfeitamente, tá? Ele, sabe, claro, ou seja, é algo assim que você vê e se conecta. A gente não sabe se quando foi feito esse escudo, a pessoa talvez tinha participado, mas assim, é o único país que tem esse espelhamento, é o único país. Sendo que o Império Inca teve como principal império o Peru, que é meu país, não tem esse paralelismo. Tem o Chile, a Argentina, a Colômbia e o Equador. E não tem essa, sabe? Isso é algo assim como quem disse, gente, lamentavelmente, quem que fez o escudo não está vivo, né? E também não deixou se teve alguma influência cósmica nesse sentido, tá? E veja só, os historiadores também foram atrás disso. Esse mosaico aqui, que é uma chacana, foi encontrado numa cultura pré-inca, que é a cultura Lambayeque, tá? Só que assim, lá no início eles achavam que era algo assim, como um desenho a mais. Depois de estudar muito, 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 eles juntaram as partes e chegaram na chacana. Veja só, a própria chacana aqui está distribuída pelos seus 4 pontos, pelas suas tripartes. Se eu divido aqui, lembra que eu falei a famosa dualidade? Depende de como eu divida, ou seja, eu posso dobrá-lo, encaixa perfeitamente. O bem, o mal, o frio com o calor, né? O homem e a mulher, como se diz. Ambos se complementam, entendeu? Um não pode viver sem o outro, tá? E aqui nós temos também a representação da própria chacana, tá? Com os 12 pontos, de novo, o número 12, lembra? Os 12 apóstolos, o nosso calendário romano, entendeu? O número 12. E se a gente começar a pesquisar agora,
as semelhanças que tem no número 12, talvez a gente consegue descobrir, tem acho que os 12 pulinhos, quando você encontra alguma coisa, no São Longuinho, não sei o que, não sei quantos pulinhos dá. Então, tem tantas coisinhas que o número 12 significa. E, obviamente, o bem dessa figura, o bem e o mal, que seria o yin e o próprio yang, vamos chamar assim, né? E o mais interessante aqui também, que esse simbolismo, vamos chamar, porque o simbolismo também está presente em outros países lá do mundo, foram encontrados, não? Na Índia, foi encontrado essa figura dentro lá dos celtas, tá? Na própria Argentina, Armênia, no Tíbet, no próprio Japão, né? Foram encontrados esse tipo de chakanas também presentes. E aí que surge a grande pergunta, né? Ou seja, eu sou um grande estudioso lá da cultura, lá da minha cultura inca. Ou seja, como que algo que não se comunicava simplesmente se espalhou por algumas partes do mundo, entendeu? Tá? Como que aquele conhecimento ultrapassou mares, ultrapassou barreiras continentais e você encontra algumas semelhanças muito próximas, né? Por quê? Duvido que seja algo lá do nada. Deve ter alguma coisa cósmica, algo mais superior que influenciou essa cultura, não? E aqui bem, não sei se vocês se lembram de um filme antigo, chamado Stargates. Vocês se lembram? Ninguém se lembra? O Stargates era um filme de ciência ficção sensacional, que eles têm uma porta multidimensional que comunica com seres extraterrestres que supostamente foram construídos as pirâmides de Egito, tá? Esse monumento que vocês veem aqui, não é um monumento, seria uma parede, tá? Essa parede que vocês veem aqui, que também é uma chacana, foi encontrado, deixa eu ver aqui, que não, é outra, são a cultura Timu, isso, Timu, foi a cultura Timu, e uma cultura pré-inca. Também foi encontrado. Só que, quando foi encontrado, pense numa chave, tá? Por exemplo, ó, você está vendo a minha chacana aqui, né? Tá? Se vocês percebem assim, por exemplo, se eu tivesse aqui alguma coisinha, vamos supor, eu encaixo e eu posso girar, sabe? Ou seja, dependendo do ângulo que eu gire ele, tá? Quem sabe me abre uma porta para alguma outra dimensão, entendeu? Se eu faço viro de cabeça para baixo, o que pode acontecer, o que pode aparecer? Ou na lateral, sabe? As pessoas que começam, os arqueólogos, antropólogos, que começaram, se você começa, se fixa seu olho, não como um ritual, mas sim como uma chave, se encaixa perfeitamente esse conhecimento, tá? Ou seja, outro mistério que algum dia descobriremos também. Achei sensacional quando li sobre essa cultura mochica e o significado insólito para os arqueólogos e historiadores, tá? Aqui, pessoal, lembra que eu falei que tem um ritual sobre a chacana? Tá? Aquele que eu passei da trilogia foi diferente. É um ritual lá da chacana, que ele é feito por um ser superior, vamos chamá-lo assim, que ele faz esse tipo, tá? Ele divide, por exemplo, em 4, em 3 e em 2. Só que em cada ponta ele coloca tipo uma ofrenda, que é um alimento ou uma bebida, tá? Não sei sinceramente como que é feito isso, porque por mais que eu pesquisei, não encontrei, tá? E eu não participei, mas se o ano que vou, se 2023 for, eu conto para vocês, tá? Mas essa parte lá do ritual é feito por um xamã, vamos chamar assim, que faz toda essa ofrenda. Agora, não sei se você fica lá no meio, fica lá na lateral, mas isso faz parte lá do ritual, tá? E ele feito simplesmente pelo xamã, pela pessoa, e mais uma outra pessoa que é da sua inteira confiança, tá? Porque o que eles acreditam? Lembra que nós falamos que quando a gente divide a chacana, ele em 4, em 3 e fica em 2, né? Quando fica em 2, lembra a famosa dualidade. Quem que vai ser seu par nessa sua vida?
Pode ser seu amigo, sua amiga, sua namorada, sua esposa, seu filho, sabe? Não sei, mas tem que participar uma outra pessoa de extrema confiança sua também, tá? Esse faz parte do segredo. Ou seja, quando o xamã chega no nível da dualidade, aí que ele fala, tá bom, você precisa talvez, se você, por exemplo, vamos supor que você seja um côndor, ou seja, um ser que tem esse conhecimento de domínio, e você queira deixar um discípulo, então chama ele para participar dessa chacana, tá bom? Pessoal, então aí, faltando aí alguns minutos para fechar nosso horário, tá? Eu poderia falar um pouquinho mais, mas aí já seria um pouquinho mais coisas assim foram contadas, mas que não tem um embasamento científico. Eu gosto sempre lá de falar com as pessoas que eu converso, que são antropólogos, arqueólogos e historiadores. E deixo aberto aqui para perguntas e respostas, não? Para quem não me conhece, eu sempre estou publicando nos meus meios, tanto no Instagram, no LinkedIn, no Facebook, né? Coisas sobre o Império Inca, sempre estou postando, tá? Então, quem quiser me pode colocar e eu adiciono depois. Eu deixo com esse quadro que achei lindíssimo, tá? Porque ele representa a trilogia mesmo, não? O ser humano lá no centro, o Condor, que é a conexão com os deuses, o Puma, que é sua força, que é sua garra, não? Obviamente, se você é um ser humano, como o meu caso, que sou um Puma, eu descendo do Império Inca, você tem um líder Inca aqui, e a serpente, que são as pessoas espirituais, não? Que nos comunica com o mundo inferior, vamos chamar aqui, né? E aqui atrás, como sempre, nós, dentro da cultura politeísta inca, significa o sol, que significaria lá do lado, e a lua lá no meio, tá? Porque para o Império Inca, o sol e a lua eram as máximas representações do império. Tá bom, pessoal? Aberto para perguntas e respostas. Fiquem à vontade.